Você é daquele que já tentou de tudo para vender o seu imóvel? Tentou colocar nas imobiliárias, colocou em site, diminuiu o valor, alterou o valor. Então eu tenho uma boa notícia para você. Às vezes, o que não está liberando esse seu imóvel para venda não é a questão de você estar agindo burocraticamente, colocando nas imobiliárias, né, fazendo o corretor trabalhar a venda do seu imóvel, você estando ali disponibilizando o seu imóvel de várias maneiras para que ele seja visto, mas uma coisa talvez você ainda não esteja fazendo, que é cuidar das energias, das memórias da sua casa, que talvez isso está impedindo que ela seja liberada para uma venda. Vocês sabiam que as nossas casas, elas possuem uma memória emocional, uma memória mental, uma memória de tudo aquilo que você um dia viveu, né? Então, às vezes, até a questão de você ter adquirido esse seu imóvel em um instante específico, psicologicamente falando, né? Agora vamos falar ali de uma área psicológica, que é quando, por exemplo, eu comprei esse imóvel para construir uma família. Eu resolvi comprar esse imóvel porque eu de repente resolvi ter um filho, né? Quis ali ter uma esposa, ter um esposo, construir mesmo uma história familiar e de repente, em meio a toda essa alegria, um dia vocês resolveram se separar. Um dia vocês entenderam que a relação não tinha mais sentido e que não tinha mais sentido vocês continuarem. Aí o que que acontece? Começaram ali toda aquela história, sabe aquela história de filme, aquela história de desenho animado, onde a princesinha e o príncipe se encontraram e foram felizes para sempre, e de repente você não esperava que a sua relação, né, um relacionamento que você gostaria que fosse mais duradouro, acabou por algum motivo, né, às vezes ali que aconteceu dentro do relacionamento, e vocês decidiram cada um ir para o seu lado. E o que que aconteceu? Uma desilusão, uma frustração, ou de uma parte ou da outra. Então esse é só um exemplo. Então o que que aconteceu ali nas paredes da sua casa, né? Eu sempre falo que as paredes da nossa casa, as paredes da nossa empresa, ela tem memórias, ela registra memórias. E provavelmente ela registrou uma memória daquela sua frustração ou de talvez uma decisão que vocês tiveram que tomar até em prol, né, dos seus filhos, para que eles crescessem mais saudável, uma relação mais saudável entre vocês dois. E vocês decidiram assim, mesmo talvez se amando, mas entendendo que a relação já não fala mais a mesma língua, e vocês decidiram cada um ir para o seu lado, e agora você quer vender o seu imóvel. Esse é só um exemplo. Então, o que está te impedindo vender esse imóvel? As suas memórias psicológicas daquele lugar. Às vezes é o contrário. Você só viveu felicidade naquele lugar. Foram tantos momentos felizes, foram tantas coisas bacanas, foram tantas experiências e aprendizados juntos, e de repente vocês só decidem se mudar porque vocês querem algo maior, algo melhor, ou algo adaptado para a sua realidade de hoje. Só que você é tão apegado naquele seu imóvel, por tantas memórias que você guarda deles, por tanta memória emocional, por tantas coisas bacanas que você viveu ali, que você não sabe que o seu apego emocional, que a sua questão psicológica no momento da compra daquele imóvel, hoje está te impedindo de vendê-lo. Hoje você não consegue abrir mão desse imóvel. Mesmo falando de forma nossa, gente, tem um branco aqui. É trava-línguas, né? Racional, mesmo você imaginando de forma racional, não, eu preciso vender, não faz sentido para mim, eu não quero alugar, eu não quero manter um imóvel fechado, eu dependo da renda desse imóvel, né, para comprar um novo imóvel, para viver uma nova história em outro lugar.
mas você, no fundo ali, mesmo pensando de forma racional, o seu emocional, você acha que já está bem resolvido, que realmente é uma decisão certa de se tomar, mas você não fez um corte energético com as suas emoções e com tudo aquilo que você viveu. Então hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse corte energético. O que está faltando para você vender o seu imóvel? O que está faltando para você se desprender de padrões que você viveu nesse imóvel? Pode ser eles padrões felizes ou padrões tristes. Ou às vezes, mais um caso, a pessoa que tem aquele imóvel como uma herança. Você ganhou, né, esse imóvel de herança familiar, uma herança dos seus pais, que ali tiveram uma história de amor, uma história de superação, ou muito antes, né, eu falo porque os meus avós eram assim, quando eles adquiriram o imóvel deles, foi com muita dificuldade. Então foi instalado ali naquele imóvel, né, uma energia de dificuldade, de escassez, de luta, de guerra, e tudo que dessa maneira na nossa vida, ali fica implantado uma memória de escassez, uma memória de dificuldade, uma memória até mesmo de superação. Meu avô, ele tinha orgulho, né, de falar, fui eu que levantei as paredes dessas casas, e foi anos e anos, né, cavando terra, tirando terra com as minhas mãos. Eu mesmo chegava do trabalho todos os dias e pegava ali aquele material, né, uma pá, e ia desfazendo o barranco para assim eu conseguir construir a casa que eu construí. E eles falam isso com orgulho, só que infelizmente, né, a gente sabe de toda a dificuldade, de como não é, só que isso não é bacana, porque fica ali implantado uma memória de, nossa, foi com muita luta, foi com muita dificuldade, foi com muita, sabe, perdi sono, dormia pouco, sentia dores, porque ele mesmo, né, que fazia ali a escavação, ele mesmo que tirava o barranco, ele mesmo que desfazia o barranco, e com tudo isso foi implantado uma memória de escassez, uma memória que tudo que chegasse ali seria com muita dificuldade. E ele falava isso com orgulho, né? Os antigos têm muito disso. Eles não têm uma consciência quântica, por exemplo, de que nós não temos que nos apegar na luta, na dificuldade para adquirir certa coisa. Claro que na nossa vida nem tudo é fácil, mas não exaltar essa dificuldade. E eles exaltam, normalmente os antigos exaltam. Então, foi o que aconteceu. Pode ter sido também essa questão familiar de herança sua desse imóvel que está te impedindo de você avançar, para a próxima etapa do jogo, de você realmente superar ali tudo que foi vivido. E como que eu consigo fazer isso? Cortando memórias kármicas, cortando memórias energéticas e cortando memórias mentais. Eu ontem gravei um vídeo sobre defumação, que é muito importante, né? Então, é necessário que você tenha esse cuidado energético com a sua casa, mesmo que você não faça parte de nenhuma religião. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade, de energia, que o mundo é energia, o universo é energia, nós somos feitos também de energia. Então não tem como fugir desse tema, não tem como falar, mas eu tenho medo de falar dessas coisas, eu tenho medo. Eu tenho medo de falar dessas coisas. Eu tenho medo de falar de espíritos, eu tenho medo de fazer descarregos, eu tenho medo de mexer com energias. Gente, como que você tem medo de desfazer daquilo que está te impedindo de avançar? Como você tem medo de fazer algo que é para o seu bem, que é para a sua felicidade, que é só isso que está faltando para você liberar para uma outra pessoa ser feliz naquele imóvel que você viveu? Porque também as pessoas esquecem, né,
na verdade não tem esse conhecimento, não é nem esquecimento, é conhecimento mesmo, de que até a sua prosperidade, a sua ascensão, a sua evolução como pessoa, sabe? O seu dinheiro é algo muito valioso, é uma energia, porque dinheiro também é energia. E quando você é muito próspero, tem dinheiro, tem ascensão, sabe? Não tem dificuldades. E de repente você quer pular, quer ir para uma nova fase, quer construir uma nova vida num outro lugar, mas você não tirou a sua energia daquele lugar que você foi tão próspero, que você foi tão feliz, você sabia também que você está entregando de bandeja para outras pessoas que ali adquirirem aquele imóvel a sua energia, porque ela está lá. Você tem que trazê-la, você tem que trazer com você. Assim como quando... Nossa, assim como quando... Hoje eu tô demais no trava-língua. Assim como nós temos que tirar a energia negativa, nós temos também que levar a nossa energia positiva. Então nós temos que pensar assim: se eu fizer o corte energético, aquilo que não me faz bem, né, aquelas memórias que para mim não são mais bacanas, né, de levar comigo, porque você nunca vai esquecer tudo que você viveu. Assim como pessoas que tiveram traumas, nunca vai esquecer. Mas dá para ressignificar, dá para fazer com que essas memórias não tenham tanto peso para você hoje. Que você lembre sim de tudo que você passou, lá no caso do meu avô que eu contei, né, das dificuldades que ele viveu, da batalha, da guerra, da luta que ele teve para construir tudo aquilo, mas que poderia ter sido ressignificado, falado, olha, então, eu passei por isso, mas hoje eu vejo que eu tenho que ter uma nova visão sobre tudo aquilo que eu construí. Que hoje esse é meu palácio, esse é meu patrimônio, né? Essa é minha herança, mas que hoje eu estou colocando nela uma nova energia, uma energia de felicidade, uma energia de ascensão, uma energia que eu evoluí, que eu consegui aquilo porque eu evoluí, que foi do meu merecimento, né? Então a gente ressignifica essa história. Então a mesma coisa a gente tem que fazer quando a gente sai de qualquer imóvel. Às vezes você vai alugar uma casa, às vezes você vai alugar um local para você montar a sua empresa e você não sabe ali quais são as memórias que existem naquele lugar, porque você não é o único que passou por ali. Antes de você já passaram muitas pessoas e que ali foram se depositando memórias, sem contar miasmas e larvas astrais, que se eram pessoas que não tinham esse conhecimento de cuidado energético, com certeza deixaram ali as suas marcas negativas, as suas descendências emocionais, as suas vulnerabilidades, né, as suas fraquezas emocionais, está tudo lá. É como se fosse um dispositivo de um computador, né, um software. Eu não entendo muito bem da questão técnica do computador, mas como se fosse uma memória, né, que está ali guardadinha e que tudo isso vai ter um peso muito grande para aquela pessoa que ali morar. Vocês já ouviram histórias, né, que de repente você foi morar numa casa ou alguém foi morar numa casa e começou a ouvir barulhos, começaram a quebrar tudo as coisas na sua casa, né, coisas assim que antes funcionavam muito bem, mas quando você mudou, as coisas resolveram todas pararem. É chuveiro que queima, é lâmpada também que queima, é eletrodomésticos. Eu falo coisas mais eletrônicas porque os materiais de eletrônicos, eles são algo que manifestam mais, né, a energia do espírito obsessor. Mas pode ser também um prato, pode ser ali um copo, pode ser uma louça que você está quebrando frequentemente. Então isso não é normal, gente. A gente tem que cuidar sim da nossa casa, do ambiente no qual a gente mora e no ambiente no qual a gente está saindo, né, de que a gente está mudando de ambiente, para que a gente não seja prejudicado, para que você não esteja ali entregando de bandeja a sua energia vital
e também para que você não esteja ali pegando de outras pessoas que ali viveram energia que não é bacana. Então vamos aprender agora a limpar essa energia, fazer esse corte energético. É algo simples que eu vou ensinar, mas eu sempre falo que a magia para acontecer, ela tem que ter duas coisas, dois elementos, dois ingredientes. A sua intenção, que é o seu sentimento, o que você está colocando ali como sentimento. Então, para você fazer funcionar essa mágica, para você fazer funcionar essa magia, você tem que colocar a sua intenção, o seu sentimento. E além disso, você também tem que trabalhar com a energia. O que vai te proporcionar uma energia diferente ali, além da sua intenção? Então, você vai mexer com ervas, você vai fazer uma defumação com ervas secas. Se para vocês, eu até indico vocês verem o meu vídeo sobre defumação, que eu postei ontem, e também sobre banhos energéticos, que também é bem bacana, que vai facilitar vocês entenderem, né, como que vocês também podem trabalhar esse corte energético com defumação. Que tem que ter amparo sim, tem que ter ali presença espiritual de anjos, de arcanjos, dos seus mentores, mas de espíritos evoluídos, de colônias espirituais muito evoluídas, que eles sabem ali como retirar espíritos que estão atrapalhando de vender o seu imóvel. Às vezes até mesmo os seus antecedentes estão presos ali ainda. Tem pessoas que são tão apegadas a coisas materiais que quando faz a sua passagem, eles não aceitam se desprender daquela energia material, né? Porque se foi algo tão valioso que ele conquistou e que na cabeça dele foi feita com tanta luta, com tanta dificuldade, muitas vezes eles ficam presos sim. Então a gente tem que fazer esse corte para eles, para que eles possam ali aceitar, né, passar de uma vez por todas, todos os campos espirituais que ele precisa se desprender, e também para deixar ali livre aquilo que não faz mais parte para onde ele está vivendo, não faz mais sentido. Algo lá é tudo muito maior do que uma simples casa material ou apegos materiais que nós temos aqui, que é utilizado somente para o nosso plano terreno. Então vamos lá, gente. Vocês vão trabalhar com a chama violeta. A chama violeta, eu sempre explico nos meus vídeos que ela é poderosíssima. Ela é poderosíssima para cortar, às vezes, influências negativas que estão te impedindo de vender esse imóvel, ou de, sabe, de seguir uma nova vida, de seguir um novo plano, de colocar o seu projeto ali para rodar. Ela vai também tirar esses obsessores, claro, você chamando sim o amparo espiritual junto à chama violeta. E ela também corta algumas limitações que você tem na sua mente e na sua emoção. Lembra que eu falei que a gente tem que ressignificar tudo que é negativo que nós passamos em nossa vida? Que tudo é possível ressignificar. Ressignificar é ver com um novo olhar, ver com um olhar mais evolutivo e não de forma negativa aquilo que você passou. Então você vai trabalhar a chama violeta. A chama violeta ela é de Saint-Germain e existem muitos e muitos e muitos mentores que trabalham essa chama, que fazem parte dessa colônia espiritual para justamente auxiliar aqui na Terra nós na parte de transmutação, de transformar o negativo para o positivo. Então como que vocês vão fazer? Então, sempre eu indico vocês, primeiramente, colocarem uma música, que a música sempre ela é condutora, é facilitadora para vocês entrarem no rapport da energia. Então, vocês vão ali imaginar, faz de conta que você vai mudar hoje, né? Então, ou você já se mudou, mas você não fez o seu corte energético. Então, você vai lá na sua casa, que está vazia, né? Se concentra lá. Pede muito amparo, coloca pontos, pode colocar pontos de preto velho, pode colocar pontos de caboclo, pode pôr pontos de xamãs, né? Que são espíritos muito fortes, Exus, Pombagira, são Exus muito fortes para corte de energia negativa.
Então você escolhe ali o ponto que você mais gosta, que você mais se sente bem. Ah, Fernanda, não gosto de ponto. Então escolhe uma música da natureza, algo calmo, algo tranquilo. Coloque essa música para facilitar você entrar ali com a sua intenção, você depositar o seu sentimento. E a energia, quem vai fazer toda essa magia de energia é o raio violeta. Aí você fecha os seus olhos, se concentra, né? Imagine ali a sua casa tomada com raio violeta, com um fogo violeta tão lindo, tão forte em todas as paredes, em todo o chão. Ali você vai pedindo para que o amparo espiritual esteja com você. Olha, me ajudem nesse momento, né? Me auxiliem nesse momento, para que esse corte seja feito fortemente, que corte todas as minhas memórias que eu vivi nessa casa, que corte tudo que for emocional meu que está preso nessa casa. Eu sou muito grato, sempre agradece por tudo que você viveu ali, até pelas experiências negativas. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi aqui, por todo o aprendizado, mas nesse momento é momento de viver uma nova experiência. Então eu corto aqui todas as minhas energias, todas as energias mentais, todas as energias emocionais, retirando tudo que é negativo, transmutando por positivo, e que esse positivo me acompanhe para onde eu for, e que o negativo aqui seja diluído, seja queimado nesse fogo violeta, nesse momento, com a ajuda de toda a espiritualidade que aqui está. E assim você vai fazer, imaginando em todos os cômodos da sua casa, esse corte. Você vai imaginando também, além dos cômodos, né, janelas, chão, parede, entrando em tudo da casa, sabe? Quintal, se tiver escada. Ah, eu moro em apartamento, então no apartamento. Ah, eu tenho garagem, imagine na garagem, em todos os campos da sua casa. Nesse momento você vai pedindo para que o amparo espiritual, que se ali estiver algum espírito preso, talvez do seu antepassado, talvez seus familiares que já faleceram, talvez obsessores que não são conhecidos, que não são seus parentes, que sejam encaminhados para o lugar correto junto com a espiritualidade, porque a espiritualidade sabe para onde eles vão encaminhar esses espíritos. E assim é. E aí o que você faz depois? Sempre o que eu ensino. Fecha com campo azul de proteção. Imagine um campo azul de proteção muito lindo de Ogum. Que todo o amparo do raio azul possa descer sobre essa casa. O raio azul como se fosse uma aura, cobrindo todas as paredes, todos os ambientes dessa casa, né? Ali também você já imaginou o raio violeta, no momento que você estava imaginando o raio violeta, você já imaginou em você também, cortando, né, tudo que é negativo, fazendo corte áurico seu com essa casa. E de coração sentindo que a sua missão ali, que o seu propósito ali, que as suas experiências vividas terminam por ali. E você fala que a próxima pessoa que adquirir esse local, que ela seja muito feliz e próspera, assim como eu serei. E é isso, gente. Depois vocês colocam nos comentários. Isso é muito rápido. Se você está certo que é isso que você quer, se você realmente tem a maturidade emocional, tá? Porque não adianta, é que nem eu falei, não adianta você pensar racionalmente, eu quero, mas no coração, lá no fundinho da sua alma, você fala, nossa, mas eu vivi tanta coisa legal ali, nossa, mas os meus pais foram tão felizes ali, nossa, quando eu era criança, eu vivi tanta coisa bacana, gente, já foi. Viva essas suas lembranças somente como lembranças, mas se permita viver o imensurável, se permita viver uma nova vida em um novo lugar e entrega para o universo. Eu garanto para vocês que vocês vão vender essa casa muito rápido. Eu espero que vocês venham aqui no comentário e que vocês deixem o seu comentário do que vocês sentiram. Às vezes você pode chorar, às vezes você pode sentir vontade de chorar, porque você está cortando ali algo que você tem que deixar ir, se realmente é isso que você quer. Se você quer vender, é isso que você tem que fazer.
E ainda indico para vocês todos os dias antes de dormir fazer o raio violeta em vocês, imaginando todos os cortes necessários que tem que ser feitos e ali naquele momento pedir novamente para que a sua casa, imaginar aquela casa ainda a chama violeta ali, ó, acesa, trabalhando e falando, olha, que traga pessoas éticas, né, pessoas verdadeiras para assumirem essa casa, para comprarem essa casa. Depois vocês me contem aqui no comentário. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, me ajudem a expandir, a levar para mais pessoas tudo que eu conheço, tudo que deu certo comigo, tudo que faz sentido, porque foram 30 anos de estudo para chegar aqui a esse canal. Então, não deixe de curtir, se faz sentido para você também. Já acione aí o sininho, né? Porque sempre eu tô trazendo novidades. Compartilha com aquela pessoa também que às vezes tá num comércio, resolveu abrir uma empresa, as coisas não estão andando, tá tudo uma bagunça. Pede pra pessoa fazer isso e depois traz aqui no comentário. E não deixa de me seguir. Um beijo, até o próximo vídeo.